Começar com uma oração. Obrigado pela tua presença. Obrigado por você ter confiado ao Senhor esse tempo, né? Porque sempre que nós estamos trabalhando a palavra do Senhor, é o próprio Deus que está se faz presente pelo seu Espírito. Gostaria de agradecer mais uma vez a tua fidelidade. Isso vai ser muito importante para nossa, como igreja, né? Como corpo de Cristo, para o crescimento. Deus te abençoe. Permita eu fazer uma oração. Paizinho querido, te adoramos. Somos gratos por esse dia, pela vida. Somos gratos pelo entendimento, né? Pela sabedoria que o Senhor tem colocado em nossos corações. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, de tudo está sob o seu domínio. Aí nós decidimos, assim, pelo teu Espírito, fomos chamados, fomos seduzidos pelo teu Espírito a reservar esse dia, esse momento para o Senhor. Então, Pai, envia o teu Espírito Santo sobre nós, para que tudo aquilo que nós possamos comentar, ouvir, falar, seja gravado na nossa alma, no nosso espírito e traduza-se em vida. Não só para nós, mas traduza-se em vida para aqueles que o Senhor colocar na história de nossa existência, para que futuramente nós possamos também estar ministrando ao coração deles através do ensinamento que o Senhor tem para nós reservado. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós ofertamos a Jesus, que é o Rei do Universo, que é o Senhor sobre as nossas vidas, e pedimos mais uma vez que o Senhor tome lugar nos nossos corações, que Ele assente-se no centro da nossa mente, da nossa vontade, e tudo sirva para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu estou com talvez tenha um pouco de dificuldade de passar para vocês, meus irmãos, a responder imediatamente as perguntas que possam surgir do nosso ensinamento de hoje. Devido que hoje eu estou sem uma auxiliar para estar comigo aqui. Então eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem uma caneta, um papel, que vocês vão anotando alguns questionamentos que vocês tiverem, e daí no final, nós costumamos fazer durante 1 hora essa live, e ao final da live, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente vai deixar um tempo para poder responder, fica mais fácil assim. Quero avisar também que a gente está tendo um pouco de dificuldade técnica em conseguir repassar o link das aulas dos discipulados anteriores. A gente tem todos eles gravados e assim que a gente conseguir resolver alguns probleminhas, algumas situações, nós vamos deixar todos eles publicado, ou melhor, disponível para vocês, tá bom? Vamos começar então? A gente terminou a semana passada, na terça-feira da semana passada, o tempo terminou bem quando o Salomão havia falecido, havia morrido e tinha deixado o reino para o seu filho Roboão. Só que a intenção desse ensino não é focar em detalhes, em personagens, mas ele é um compêndio de toda a Bíblia, né? Ele é uma síntese bíblica. Então a ideia é passar por algumas situações, por alguns personagens, mas não focar tanto neles. Por isso talvez eu cite só passou o reinado de Salomão, passou o reinado de Davi. Não focar muito nos personagens, porque não é essa a ideia, propriamente dita. Mas a semana passada, fui tocado pelo Espírito, vou dizer assim, a focar um pouquinho mais sobre a vida de Salomão, sobre algumas coisas que seja importante, que a gente possa aprender com a vida dele, né? Ou com algumas situações que passaram na vida de Salomão.
Então eu vou fazer um pouquinho resumo, não vou pegar toda a parte da primeira aula, ou da primeira parte, da segunda parte, mas um pouquinho do final da segunda parte, falar um pouquinho mais sobre Salomão, porque a gente pode sair entender algumas coisas que aconteceram na vida dele, tá? Então eu vou começar lá no 13. Israel pede um rei. O povo hebreu está na terra de Canaã, mas ainda não estava, esse povo não estava consolidado como nação. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, que está muito grande a fonte aqui. Mas ainda não estava consolidado como uma nação. É um período do Reino Unido. E é um reino que traz em seu ventre a promessa do nascimento do Messias. Queria esmagar a cabeça da serpente. Até então, esse povo era governado por líderes levantados por Deus. Esses líderes eram chamados juízes. Lembrando que a terra prometida tinha que ser conquistada. Quando eles chegaram em Canaã, na terra prometida, eles precisavam, Deus deu ordem de eles conquistar essa terra, porque essa terra já estava habitada. Então eles tinham que conquistar, e os juízes tanto lideravam o povo nas batalhas pela conquista, como para libertá-los e proteger contra os inimigos. Mas esses juízes, eles também eram aqueles escolhidos por Deus para julgar alguns litígios, alguma causa entre o povo. Houve um total de 14 juízes. Entre eles, eu vou destacar alguns que eram mais importantes, que era Débora. Débora foi uma mulher juíza, né? Ela também era profetisa. Teve Gideão. Gideão era aquele que com 300 homens venceu um exército de 135 mil homens com a ajuda de Deus. Teve Sansão, bastante conhecido, Eli, que era um sacerdote, e Samuel, né, que era profeta, e Samuel era o profeta que fez essa transição entre os juízes e a monarquia em si, para o tempo dos reis. O povo pede um rei a Deus para governá-los. Deus adverte que não é da sua vontade dar um rei ao povo. E também adverte ao povo que quem rejeita um ungido de Deus, um escolhido de Deus, está rejeitando o próprio Deus, a liderança do próprio Deus. Então ele deixa bem claro, quando Samuel ele chega a falar com Deus, Deus, o povo está me rejeitando, ele não quer mais me quer como juiz, que governe sobre eles, que lidere sobre eles estão pedindo um rei, porque eles estão dizendo que as outras nações que são conquistadas, elas têm rei, e para unir os exércitos, é melhor que eles sejam um rei. Só que Samuel ele ficou bastante triste, né? Porque ele tinha se dedicado ao povo, ele realmente era alguém que não só era um juiz, mas ele era um profeta de Deus para o povo. Ele é aquele que ouvia de Deus e passava as situações para o povo. E quando ele ouviu que o povo não queria ele para que governasse mais com o povo, ele ficou bastante triste e apresentou diante de Deus não só o pedido do povo, mas apresentou a tristeza dele. E o texto diz assim, olha, Deus falando assim, eu permiti que isso acontecesse com você, porque a tristeza que está no teu coração agora é a tristeza que eu sinto. Então Deus compartilhou com ele a tristeza que Deus estava no coração, e deixou bem claro assim, olha, quando o povo está me rejeitando vocês, na verdade ele não está rejeitando só você, ele está rejeitando a mim também. Então, ouça eles, dê a eles, diga para eles que eu vou dar para eles esse rei, vou liberar eles para que eles escolham um rei entre eles, mas eu devo advertir que não é da minha vontade. Quem rejeita um ungido meu está rejeitando a mim mesmo, né? Quem rejeita um ungido de Deus está rejeitando a liderança do próprio Deus. Esse texto está em 1 Samuel 8, a partir do versículo 7. Adverte que o rei, que a escolha de um rei, esse rei irá subjugar esse povo. Mas mesmo assim o povo diz que não quer nem saber que ele quer o rei. Né? De qualquer forma, mesmo que eles sejam escravizados por esse rei. O povo passa a ser governado então por reis. Israel tem 3 reis no período do Reino Unido, que é Saul, Davi, Salomão.
Esses governam cada um 40 anos, num total de 120 anos. Davi é uma figura fundamental no período do Reino Unido, e nasce no coração de Davi construir uma casa para Deus, representada pela Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que também é conhecido como a Arca da Presença de Deus. Porque Deus ele sempre teve a ideia de estar habitando no meio do povo, né? Deus não permite que Davi seja o construtor desse templo, dessa casa, desse lugar onde Deus vai habitar no meio do povo, por ele ser um guerreiro e ter muitas mortes. Deus diz que tem sangue, que Davi tem sangue nas mãos, então ele não quer que seja pelas mãos de Davi que esse lugar da presença de Deus seja habitada, né? Seja colocado no meio do povo, mas que permitiria que ao seu descendente levantar um templo para a sua presença. Deus permite que Davi levante os recursos para a construção do templo, mas não permite que ele construa o templo, né? É porque ele queria a construção desse templo fosse por alguém que fosse conhecido como mais manso, alguém com coração mais manso e num tempo de paz para o povo. Porque Davi alimentou no seu coração o desejo de levantar uma casa a Deus, Davi recebe a promessa de Deus que o seu reino não teria fim. Tanto que Jesus, ao entrar em Jerusalém, é aclamado como filho de Davi. E Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Esse texto está em 1 Samuel 8, do 10 a 17, do 13 a 14, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Deixando bem claro, como eu disse a semana passada, que vamos dizer assim, esse título, né, de um homem segundo o coração de Deus, ele pode ser interpretado de duas formas. É um homem que tinha um coração, que Deus via no coração dele algo semelhante a de Deus, né, um homem segundo o coração de Deus, mas o contexto bíblico diz que quando o povo escolheu um rei, ele escolheu pelo aquilo que ele vê. Ele escolheu Saul, porque Saul era um guerreiro, era o homem mais alto, né? O texto bíblico diz que do homem mais alto do povo de hebreu, ainda Saul tinha uma cabeça acima deles. Então ele era o mais alto de todos os homens, e ele era diz o texto que ele era muito bonito. Então ele se destacava no meio do povo. E quando Deus escolheu Davi, escolheu totalmente contrário. Escolheu um pastor, um menino que diz que não era de estatura elevada, humilde, manso, que se tornou o maior dos guerreiros de Israel. Então, quando eu falo assim que Davi era o homem segundo o coração de Deus, é tipo assim, que Deus escolheu um rei segundo o seu coração, e não segundo o coração do homem, segundo a vista dos homens. Mais ou menos o que aconteceu quando, lá no Novo Testamento, com a morte de Judas Iscariotes, né? Os apóstolos teve um tempo que eles queriam colocar outro seguidor como um 12º apóstolo, vou dizer assim. Daí eles fizeram uma reunião e escolheram uma outra pessoa que substituísse Judas. E jogaram sorte, né? E escolheram a Matias. O nome desse 12º apóstolo seria Matias. E é a única vez que esse Matias aparece no relato bíblico. Porque a partir dali, eles escolheram Matias, mas Deus decidiu escolher um outro apóstolo, que é Paulo, ou Saulo, né? E dizem que o nome de Paulo Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, mas não é verdade isso. É que um nome está em grego e o outro nome é o nome romano, mas eles significam a mesma pessoa, tá? Então, o homem escolheu Matias e Deus escolheu Paulo. Deus escolhe pessoas segundo o seu coração, né? Então, agora, Davi morre e deixa o trono a seu filho Salomão. Salomão reinou em um tempo de paz. Foi Salomão que construiu o templo de Deus.
considerado um rei com sabedoria sem igual. Foi um dos homens mais ricos e bem-sucedidos de todos os tempos. Mas desobedeceu a Deus, casando com mulheres estrangeiras, e que influenciaram a seguir outros deuses pagãos. Foi um período em que ele afastou o coração de Deus, tornando-se um idólatra. Aqui eu preciso dar uma parada para explicar algumas coisas. Por que eu resolvi esmiuçar mais a vida de Salomão? Imagine, eu tenho aprendido de Deus que não é tanto como você inicia a caminhada, mas é muito mais como você termina essa caminhada, né? Salomão, ele reinou por 40 anos. Segundo as escrituras, durante a metade do seu reino, ele foi um exemplar rei. Ele era uma pessoa que obedecia ao Senhor, ele era um rei exemplar. Mas a partir do momento que Betsaba, que é a rainha do sul, entrou na vida de Salomão, a vida dele entrou numa carreira, numa ladeira. Então, e aqui eu queria esmiuçar algumas coisas espirituais, né? Por isso que eu resolvi tocar mais nesse assunto, que ele começou a desobedecer às ordens de Deus. Havia uma determinação na lei que o povo hebreu não poderia se juntar ou casar com mulheres, né, de outros reinos pagãos, né, ou gentis, como a gente conhece, porque eles se contaminariam com elas, né? E ele se encantou tanto com a rainha do sul, que acabou se envolvendo com ela, e a partir dali a vida dele começou a ir para baixo, né? Então, foi um período que ele casando com mulheres que o influenciaram, né? Pagãs, essas mulheres que influenciaram a seguir outros deuses pagãos. Foi um período que afastou o seu coração do coração de Deus, e ele tornou-se um idólatra. Segundo a lenda, ele aprendeu a dominar técnicas esotéricas e dominar demônios, invocá-los para seu benefício. Ele teve um tempo, Salomão, que ele começou a erguer templos para deuses pagãos. Ele foi tudo aquilo que Deus detestava a partir da metade do reinado dele. E ele aprendeu a dominar técnicas, dominar o mundo espiritual, invocar demônios para seus benefícios. Algumas seitas esotéricas que hoje existem são creditadas a aprendizados que Salomão deixou. A maçonaria, a cabala e até mesmo o satanismo. Eles têm, segundo algumas culturas, têm origem em aprendizados que veio de Salomão, né? Jesus, ele chega a citar, não sei se vocês estão lembrados de um texto que ele expulsa demônios, né? Está em Mateus 12. Mateus 12, se não me engano, versículo 42. Jesus expulsa um demônio, e daí fala para ele assim, olha, ele está expulsando demônios pelo príncipe dos demônios, que é Beelzebu. E daí Jesus fala assim, não, que eu não expulso demônios por Beelzebu, porque um reino dividido ele não prospera, uma casa dividida ela tem a tendência de ruir, e ele começa a falar algumas coisas nesse sentido, e de repente ele fala assim, olha, a rainha do sul veio para conhecer a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior que Salomão. Por que será que no meio ele está expulsando demônio, ele está discutindo contra os mestres da lei, contra os fariseus, e de repente ele sai com uma frase dessa, a rainha do sul, que ela veio do Egito para conhecer a sabedoria de Salomão, mas eis aqui alguém que é maior que Salomão. É por causa disso, porque a cultura daquela época, eles acreditavam, eles tinham conhecimento que Salomão, muitas vezes ele usava desses conhecimentos espirituais, a manipulação do mundo espiritual para que expulsasse demônios, para dominar demônios. Então, o que eles quis dizer? Jesus, você usa das mesmas métodos de Salomão, que tendo domínio sobre esse mundo espiritual, você invoca os próprios demônios para expulsar demônios.
Vamos trazer para uma realidade nossa, do nosso tempo. Muitas pessoas, e eu quero que você entenda, eu não estou falando sobre a religião em si, sobre a seita em si. Eu estou trazendo um ensinamento para as ovelhas do aprisco quando eu sou pastor. Então, o que eu estou querendo falar é não mal das seitas ou das religiões. Eu estou querendo trazer um ensino sobre isso. Muitas pessoas, quando eles querem um remédio espiritual, vou dizer assim, um tratamento espiritual, eles buscam seitas ou religiões que manipulam demônios, que têm controle sobre demônios. Então eles fazem uma oferenda a demônios, vamos dizer assim, você vai chegar numa esquina e vai fazer uma oferenda de cachaça, e eu vou conseguir dominar esse mundo espiritual para que esses demônios, esses seres espirituais, não incomodem dessa forma, ou para que eles ajam de outro jeito. Você precisa manipular o mundo espiritual. E é nesse sentido que Jesus cita: eu não manipulo o mundo espiritual. Aqui está alguém com mais autoridade. Então, quando eu falo com os demônios, eu estou trazendo uma libertação. Não era só uma expulsão da entidade, mas era uma libertação plena do mundo espiritual. Ele é o rei enviado que domina. Uns versículos anteriores ele cita: para que se expulse um valente de uma casa, tem que chegar alguém mais valente ainda, mais poderoso, amarre aquele que está subjugando aquele lar e expulse. Então é de se manietando o que diz a Bíblia. Então é por isso que de vez em quando quando a gente vai expulsar algum demônio que está mais agitado, a gente já fala assim: está amarrado, amarra ele, e no mundo espiritual ele entende essa autoridade, ele já coloca o braço para trás e fica como que está preso. Mais ou menos nesse sentido, né? Então Jesus cita a rainha do sul, a rainha de Sabá, quando expulsam o demônio, em Mateus 12. É acusada de usar os mesmos métodos de Salomão, de dominar os demônios por poder de outros demônios. A rainha de Sabá, ela era idólatra, ela era considerada como, segundo a cultura, era uma feiticeira mesmo, né? E existe aqui um problema muito sério nesse sentido, assim, que talvez que eu preciso trazer esse ensinamento para a igreja. A Bíblia diz que quando você tem uma relação sexual com outra pessoa, você se torna um com ela. Um com ela. Não só na carne, mas também no espírito. Então, é como se alguém tem uma contaminação, e é por isso que Deus falava para que Deus na lei falava que não deveria casar-se, ter um relacionamento com pessoas de outras, que não fossem do povo judeu, por causa que poderia se contaminar com elas. A própria Bíblia diz assim que você não deve unir seu corpo com uma prostituta, porque se torna-se um com ela. Então, quando algumas pessoas vamos dizer assim, cometem adultério, você traz tudo aquilo que tem de contaminação com aquela pessoa que você tem em relação sexual para a sua vida. Eu estou falando de contaminação, mas tudo que é de bom também, as bênçãos espirituais, você também transmite. Vou dizer assim, você se torna um só. Então, quem é abençoado, vamos dizer assim, o povo de Deus, quando é abençoado, eles unem bênçãos. Quando tem alguém que é amaldiçoado, espiritualmente, unem maldição. Então, por isso que às vezes a tua vida está muito legal, muito certinha, tudo certinho, de repente a pessoa cai no adultério, cai nisso, e de repente a vida da pessoa começa a virar do avesso. Foi o que aconteceu com Salomão. Né? Então, depois que ele dormiu com ela, com essa feiticeira, essa mulher que era pagã, que invocava demônios, que invocava espíritos imundos, a vida dele foi para a ladeira abaixo. Né? No final do tempo, Salomão morreu como feiticeiro. Ele tinha sua casa vários ídolos, entre eles de Asterotes ou Astarte, né? Que era um ídolo maior da mitologia daquela época. Ele tinha uma estátua dela na sua casa,
De todos os outros que ele tinha, esse era aquele, vamos assim, que ele dedicou mais adoração, vamos dizer assim, a esse ídolo, né, pagão. E a Astarte, ou Asterote, ela é chamada por Jeremias de a rainha dos céus. Eu não quero nem tocar nesse assunto. Esses dias atrás eu estava vendo aí uma propaganda em homenagem à rainha dos céus. Quem é bom entendedor vai entender. Então, no livro de Jeremias, no capítulo 7, versículo 18 e 44, do 17 ao 19, o profeta critica a adoração à rainha dos céus, descrevendo as mulheres, descrevendo que algumas mulheres do povo de Deus estavam fazendo bolo e oferecendo sacrifícios e libações para essa deusa. No final da vida, Salomão ele instigou o povo a cultuar demônios. Entre esses demônios estava Asterotes, porque o rei é exemplo para o povo. Então, estava Asterotes, Quenos, Moloque e Beuzebu. Deixa eu falar sobre dois desses deuses pagãos. Quenos, ele pedia oferendas de crianças. A mesma coisa que Moleque, ou melhor, Moloque. Sabe quando a gente fala essa palavra Moleque? Ô, moleque! Ela vem a sua origem vem de Moloque. Então, quando você está chamando alguma criança moleque, na verdade, às vezes ela soa como uma invocação a Moloque. E o deus Moloque, ele também exigia sacrifícios de crianças, de bebês. Ele é representado, o deus Quenos é representado com um homem com cabeça de touro. O Minotauro, alguns devem conhecer essa figura do homem na cabeça do touro. E ele recebia sacrifícios de criança, ele comia crianças. E Moloque, o sacrifício que faziam, imagine como é a cena. Existia um touro, um touro, que ele era feito de metal, às vezes de bronze, e ele tinha uma partitura, como se fosse uma porta pequena, que se abria e colocava como se fosse na barriga deles algumas crianças, e fechava essa porta de bronze e se acendia fogo por debaixo da barriga desse boi, desse touro. E até que esse bronze, esse boi de ferro, ele esquentasse tanto que cozinhava as crianças lá dentro. Esse era o tipo de sacrifício que se fazia para esse demônio. Beuzebu significa rei das moscas, né? Príncipe das moscas. Então é um demônio que ele se identifica na sujeira, no lixo, na bagunça. Por isso que não se deve o reino de Deus é um reino belo, é um reino de limpeza, de pureza, né? Não sei se vocês já observaram alguns filmes, principalmente os filmes mais antigos, quando os filmes de terror, sempre tem moscas envolvido. Quem lembra do filme O Exorcista, o primeiro, mais antigo, tem uma cena em que moscas começam a aparecer no lugar. Então, a palavra Beuzebu significa príncipe das moscas. Por causa do desvio de Salomão, Deus declara que vai tirar o reino da sua descendência. Salomão morre e Roboão assume o seu reino. Aqui nós terminamos a semana passada, né? E agora a gente começa a lição essa semana propriamente dita. Com Roboão, filho mais velho, seu reinado foi muito importante para o restante da história. É por isso que a gente vai tirar um tempinho mais para falar sobre Roboão. Normalmente eu só passaria pelo nome dele e já continuaria a história. Mas as ações de Roboão, embora ele não seja muito famoso, elas influenciaram muito o caminhar do povo de Deus. Então eu vou tirar um tempinho para conversar um pouquinho sobre Roboão. Ele foi o filho mais velho de Salomão, e existem algumas coisas que, quando ele assumiu, que o pai dele faleceu,
ele assumiu o reinado, né? E assim que ele assumiu o reinado, Salomão, ele foi um tempo que ele foi, o último tempo de Salomão no reinado, ele foi um rei não muito querido pelo povo, pelas coisas que eles começaram a fazer contra Deus, ele começou a oprimir o povo, e quando o filho dele Roboão assumiu o reinado, o povo veio pedir para ele para que ele fosse mais, vamos dizer assim, malevolente, que ele fosse mais, vamos dizer assim, complacente com o povo. E o povo pediu algumas coisas para ele. Primeiro, como esse povo, o rei pediu para que eles começassem a pagar impostos para subsistir o exército, para ter alimento mesmo, aumentar o alimento, para cuidado do próprio rei. Então, o rei começou a cobrar cada vez mais impostos do povo. E o povo, quando ele assumiu, pediu para que ele diminuísse a carga de trabalho, os impostos, e principalmente os impostos, que estavam muito caros. E daí, Roboão, ele pediu para o povo esperar por 3 dias, porque Roboão ia se aconselhar com os anciãos, né, com os conselheiros do pai e do avô dele. E alguns conselheiros vieram, que eram os mais idosos, mais anciãos, era do tempo do avô dele, do rei Davi. E os conselheiros também de Salomão. E daí os conselheiros deram para ele, o conselho, ceda ao desejo do povo, né? Porque isso vai demonstrar a sua humildade, vai demonstrar que você está honrando, você reconhece o esforço do povo, e o povo que você também é leal às demandas do povo, e você vai ter um povo que vai te amar, que vai estar contigo em todos os momentos. Não vai fazer muita diferença para você esse momento, você cedendo isso ao povo, porque futuramente eles vão recompensar com a lealdade, né? Mas Roboão, ele não deu ouvido aos anciãos, né? Ao conselho dos mais velhos. E daí ele foi se aconselhar com os amigos dele, que tinham a idade dele, né? Com os mais jovens, algumas pessoas que eram parceiro deles, amigo dele, tinha a mesma idade dele, que era jovem também. Pessoas inexperientes. E esses amigos deles aconselhou ele exatamente o contrário. Falou para ele assim, olha, você precisa aumentar os juros e aumentar a carga de trabalho para você mostrar a autoridade. Se você ceder agora, o povo vai achar que você é fraco, que você não é um rei que tem autoridade, né? E ele vai começar a desconfiar de você. E ele acabou dando ouvido para esses amigos, né? Para os jovens. Queria fazer uma pausa aqui para dizer que Deus, quando ele fala, muitas vezes ele fala que para punir o povo, isso está em Isaías, se você quiser eu posso te mandar futuramente os textos, mas ele fala que para punir o povo, muitas vezes ele vai colocar líderes jovens, sem experiência, para que o povo sofra, né, com a falta de experiências. Também tem texto bíblico que diz que os jovens precisam dar ouvido aos conselhos dos mais velhos, né? Deus falando isso. Então, muitas vezes, não estou aqui fazendo uma crítica à liderança jovem, pelo contrário, mas muitas vezes, ou melhor, a palavra de Deus induz, tanto quando ele vai falar sobre o bispo, né, o pastor, que o pastor não deve ser muito jovem, né, para que ele tenha a experiência para conduzir um povo. Então, Deus dá valor aos anciões, dá valor à experiência, né, nesse sentido. E ele fala que o desejo dele é unir o coração dos mais velhos com os mais novos, unir as gerações, e não separar as gerações nos seus modos de pensar. Tá.
Então ele aconselhou-se com os jovens, que eram inexperientes, e eles aconselharam a fazer o contrário, a aumentar os juros, o trabalho e o trabalho também para mostrar autoridade. O povo então abandonou o rei e decidiu voltar para suas tribos. Eles estavam todos ali para receber uma resposta do rei, e para que, conforme a resposta, estará sempre do apoio. Como a resposta foi contrária do rei, eles praticamente abandonaram o rei e voltaram para suas tribos. E para impor a regra que ele determinou de aumentar os impostos, de aumentar a carga de trabalho, o rei Roboão ele enviou Adonirão. Adonirão era o chefe dos trabalhos forçados. Era como se mandou o chefe da guarda lá para subjugar esse povo, para impor obediência à ordem do rei. Jeroboão, ou melhor, Adonirão, ele foi morto, foi apedrejado, morto, e o rei, quando ele soube disso, ele se escondeu, fugiu, se escondeu, por um tempo, e o povo decidiu abandonar o rei, abandonar de vez o rei. E durante o reino de Roboão, então, a partir daquele episódio, durante o seu reino, por medo de perder a autoridade que tinha com o restante do povo, ele começou a permitir que o povo fizesse o que o povo desejava. Ele permitiu que o povo começasse a construir templos idólatras. Não esqueça que ele já estava influenciado por Salomão. Começou a permitir que o povo construísse templos idólatras, altares a outros deuses. E começou a aparecer sinais de paganismo que Deus detestava e que ele havia determinado que fossem destruídos esses templos, quando eles chegassem à Terra Prometida, mas agora eles estavam sendo construídos pelo próprio povo de Deus. O bom permitiu ainda a prostituição ritual e práticas pecaminosas. Pela falta de autoridade de Roboão, permissibilidade, o povo afastou-se da vontade de Deus e se tornou desobediente, seguindo o seu próprio coração. O rei do Egito, o Egito já foi o símbolo de Satanás na época do faraó, ele adentrou e atacou o templo, roubando objetos sagrados, os objetos feitos de ouro, aqueles objetos que era próprio para servir para os sacrifícios, para os rituais do templo. E esses objetos eram tudo feito de ouro. E Roboão decidiu substituir esses objetos, esses utensílios que eram sagrados, mas ao invés de fazê-lo em ouro, trocou por prata. Não fez mais de ouro, ele fez por prata, que demonstrou a falta de excelência para as coisas de Deus e a banalidade pelas coisas sagradas. Então, Roboão ele foi displicente, e por medo do povo, porque teve um grupo teve algumas tribos que abandonaram ele, e teve umas tribos e ele ficou com medo de perder o restante do povo. Então, tudo que o povo pedia, ele estava cedendo. E ele começou a ceder aos pecados, aos desejos de Deus. O povo já estava contaminado, ele começou, tipo assim, de medo que o povo fosse embora. Começou a ceder a tudo. E quando entraram e roubaram, não roubaram só o templo, entraram também e roubaram algumas coisas de ouro do palácio. E ele sabia que tinha que substituir, porque o ritual ao Deus verdadeiro tinha que continuar, ou melhor, as ofertas, só que os sacrifícios, só que ao invés dele substituir por objetos de ouro, que era a determinação de Deus, ele substituiu com objetos de prata, e só demonstrava como que ele não estava nem aí com o Deus, falta de reverência, falta de excelência, das coisas de Deus, bem displicente mesmo. Os guardas do palácio, que já tinham jurado lealdade ao rei, só usavam os escudos de proteção quando estavam na presença do rei. Quando o rei se afastava da presença deles, eles tiravam os escudos, tiravam o capacete, eles não estavam mais cuidando, eles demonstravam também a falsa reverência ao rei, a falsa honra, a falsa lealdade ao rei. É uma displicência total do povo, Então, não sei se vocês já viram acontecer isso em algum lugar, que as pessoas prometem lealdade e de repente começam a ser displicentes,
começam a demonstrar falta de lealdade, só se revestem de fidelidade quando estão na presença, depois falam pelas costas. Essas coisas parece que não mudaram muito, né? O reino de Israel se divide, então Deus determina juízo sobre eles e o reino de Israel é dividido em 10 tribos. Ou melhor, dividido as 10 tribos se tornam o reino de norte. Eles eram em 12 tribos que levavam o nome dos filhos de Jacó, né? E de repente, por causa de Roboão, decidiram não mais, 10 das tribos decidiram não estar mais junto com o rei. Então ele foi dividido em reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tinha 10 tribos, continuou sendo chamado de Israel. O reino do norte chamado de Israel ou reino de Efraim. Por que Efraim? Efraim era a maior tribo que tinha no povo de Israel. Então continuaram sendo chamados de Israel ou o reino de Efraim. Sobre o governo de Jeroboão. Quem era Jeroboão? Jeroboão era um homem que no final do tempo, percebendo como Salomão estava agindo, ele decidiu destituir Salomão do reinado, através de um profeta. O profeta revelou para ele que Salomão estava indo contra a vontade de Deus, e ele decidiu por tirar Salomão do reinado, né? E Deus tinha prometido que ele ia reinar uma parte, também tinha dito que Jeroboão ia reinar uma parte do reino, porque Deus ia trazer juízo para o reino, dividir o reino, e uma parte do reino seria por governo de Jeroboão. Mas Salomão perseguiu ele, querendo matá-lo, e ele fugiu para o Egito. Quando ele soube que Salomão tinha morrido, ele retornou. Aconteceu que as tribos já estavam divididas e ele passou a reinar sobre essas 10 tribos, chamada agora de Reino do Norte. Reino do Norte, que é chamado de Israel, sendo governado por Jeroboão. 2 das tribos vão formar o Reino do Sul, que é Judá e Benjamim. Essas 2 tribos que ainda estavam tendo como rei Roboão, elas passaram a ser chamados, a tribo de Judá e a tribo de Efraim, ou melhor, de Benjamim. Judá e Benjamim começaram a ser chamados de tribo de Judá, né? O rei Roboão, ele reinou por 17 anos. Jeroboão procurou impedir que os seus súditos tivessem que se deslocar para o templo de Jerusalém. Lembra-se que todos faziam parte, estavam sobre a lei de Moisés, tanto o reino do norte como o reino do sul. Só que o reino do norte existia uma determinação da lei que todos deveriam apresentar sacrifícios no templo, e esse templo ficava em Jerusalém, que era a capital do reino do sul. Então, o rei Jeroboão, ele queria impedir que esse povo deslocassem para prestar adoração em Jerusalém, com medo que eles voltassem, que eles fizessem as pazes e voltassem a se unir. Então, Jeroboão procurou impedir que seus súditos tivessem que se deslocar ao templo de Jerusalém, capital do reino de Judá, para adoração, temendo que isso pudesse promover a reunificação dos reinos. Mandou, então, erguer 2 santuários no reino do norte. E esses santuários, eles tinham bezerros de ouro nos seus santuários, onde eles iam adorar a Deus, né? Lembra que aconteceu a mesma coisa quando eles estavam no deserto? Então, Jeroboão reinou por 22 anos. O reino do norte, resumindo, tanto o reino norte como o reino do sul continuavam a pecar diante de Deus. O povo foi separado, continuou adorando, e Deus alimentando isso, falando que ia enviar juízo sobre eles, porque não estavam seguindo a vontade do Senhor. Mesmo assim eles continuavam fazendo a sua vontade. O reino do norte tinha como capital Samaria, o reino do sul tinha como capital Jerusalém. A partir da divisão desses 2 reinos, há profetas que profetizam tanto para o reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, e há profetas que profetizam para o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém.
A história do povo de Deus, ele continua em Judá, né? Deus, a promessa de Deus do Messias de trabalhar continua, Deus meio que deixa o povo do norte separado e continua com sua trajetória do povo de Judá. Deus segue o curso com o reino do sul Judá. Os profetas são aqueles que trazem a mensagem de Deus, a descendência de Abraão, agora dividida novamente. Falam que essa nação tem que se manter pura. Os profetas sempre estão trazendo à luz, relembrando as promessas de Deus e dizendo: convertam-se, vocês precisam se manter puros, para que a vinda do Messias seja estabelecida nessa nação de coração puro. A nação não ouve. Então há o exílio para a Babilônia. 17. O exílio na Babilônia. O reino do sul é levado cativo na Babilônia e passa 70 anos cativos. O reino do sul. Há profetas que continuam a profetizar para o povo, mesmo em cativeiro. O reino do sul é liberto pelo imperador Ciro, depois de 70 anos, na verdade 74 anos, se eu não me engano, né? E voltam para Jerusalém. A volta, lembra-se quando eu disse que um povo, nas aulas anteriores, que eu disse que a intenção de Deus permitir é um juízo para que haja conversão, haja saudade, haja desejo de retornar ao propósito inicial. Lembra-se que também o povo que ele é cativo, ele perde a identidade. Algumas culturas e povos estrangeiros é inclusa no coração desse povo. E Deus precisa trabalhar isso novamente. Na volta a Jerusalém, há 3 nomes muito importantes nessa volta a Jerusalém: Neemias, Esdras e Zorobabel. O que faz Neemias? Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Ele é aquele que ele é usado por Deus para reconstruir os muros. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, que era uma cidade fortaleza, eles derrubaram os muros, deixaram brechas para que o inimigo pudesse entrar. Então, Neemias faz o que? Ele reconstrói os muros. E é bem interessante a história de Neemias, quando ele traz o povo, que é o rei Ciro, o imperador Ciro, autoriza o povo a voltar para a Terra Prometida. O Ciro, ele é profetizado 700 anos antes disso acontecer, 700 ou 400 anos, não tenho certeza. Mas ele é profetizado que se levantaria, e na profecia tem até o nome, muito antes dele nascer, que seria Sírio, que ele libertaria o povo, autorizaria o povo a retornar a Jerusalém, né? O povo de Deus, quando ele vai reconstruir o templo, reconstruir, ou melhor, o muro, ele tira da sua própria casa, ele tira do asfalto, pedra das ruas, ele trabalha realmente para fechar as brechas do muro, reconstruir os muros de Jerusalém. O que faz Esdras? Esdras é o que traz, porque quando Neemias veio, ele não traz todo o povo, ele traz um povo para reconstruir a cidade, e depois Esdras é aquele que vem e traz o restante do povo da Babilônia. Esdras também é aquele que faz uma reforma religiosa, ele acha os pergaminhos do templo, e ele faz uma renovação do pacto. Povo, agora vamos renovar o nosso pacto com Deus, uma nova aliança com Deus. Vamos renovar aquilo que a gente prometeu, que a gente pisou na bola, os nossos antepassados pisaram na bola, vamos repactuar com Deus, né? Então ele faz a leitura novamente da lei ao povo, e eles pactuam, né, que não vão mais se desviar, né? Ele faz uma reforma religiosa e faz uma repactuação, uma renovação do pacto do Sinai, a lei. E a partir desse evento, né, dessa pactuação, eles se tornam um povo radical com a lei. Eles tornam-se muito zelosos com tudo. Eles não permitem qualquer desvio da religião.
E a gente consegue perceber um pouquinho disso com relação quando a gente começa a ver a história do no Novo Testamento. Eles eram, para você ter uma ideia, assim, a lei dizia assim, olha, não pode trabalhar no sábado. Então, o que é não trabalhar no sábado? Eles ainda ficavam na dúvida, será que levantar, pegar uma vassoura e varrer a casa é trabalho? Então eles se reuniam entre eles e falavam assim, olha, não é trabalho se você varrer só o quarto. Vamos dar um exemplo assim. Então, para você, se você dá 1000 passos, não é trabalho. 1001 já é trabalho. Então, se você desse 1001 passos, você deveria morrer, você é açoitado. Então, as pessoas cuidavam, contavam os passos, e eles eram muito rígidos com relação às leis. Por isso que existem os mestres das leis, os fariseus, que eram aqueles que protegiam a lei mesmo. Então, ele torna-se um povo muito zeloso por medo das consequências de errar contra Deus. O que faz Zorobabel? Ele reconstrói o templo que fora construído por Salomão e foi destruído pelos babilônios. Então, Zorobabel é aquele que reconstrói o templo. Esdras, deixa eu só... Neemias, ele reconstrói os muros. Esdras traz o restante do povo da Babilônia e repactua, faz uma renovação da lei, e Zorobabel reconstrói o templo que foi destruído por o templo de Salomão, que tinha sido destruído. Esse é o segundo templo, né? Salomão construiu um templo, foi derrubado, Esdras reconstruiu o templo. No reino de Roma eles expandiram a área do templo, mas isso a gente conversa mais para frente. Eu vejo que estamos quase no fim do horário. 19. Deus fica por 4 séculos em silêncio. Após a volta de Judá a Jerusalém, que é a terra prometida, chegamos ao período de 400 anos de silêncio. É o tempo em que Deus não fala ao povo através de seus profetas. Deus se cala quando eles voltam lá por 400 anos. Esta é a passagem do Velho Testamento para o Novo Testamento. Durante 400 anos, a partir da construção do templo, Deus se manifesta, né? A Shekinah de Deus, a nuvem da glória de Deus se manifesta quando eles inauguram o templo. Os anciãos choram. Tem um texto que fala assim que eles choraram amargamente, porque quando eles viram a construção do primeiro templo, Deus se manifestou de uma forma, a Shekinah, a nuvem da glória de Deus, que quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não conseguia entrar. E daí eles vieram a manifestação de Deus e não viram com esse mesmo agir de Deus, né? Manifesta que Deus aceitou isso, mas não com a mesma intensidade que foi do primeiro templo. E Deus se cala durante 400 anos. E essa passagem de 400 anos de silêncio, ele é representado na Bíblia quando você termina Malaquias, que é o último profeta a proclamar as coisas de Deus, né? Malaquias, a transição entre o Novo e o Antigo Testamento, nas Bíblias, ele é representado por uma página em branco. Muitas Bíblias antigas trazem essa página em branco. Outras ela tem esse espaço em branco numa folha, né? Até o início do Novo Testamento. Então, eu vou falar só sobre o surgimento do Império Romano e depois a gente encerra para a gente responder algumas perguntas, tá? 20. Surge na história o Império Romano. A Bíblia nos conta das dinastias que influenciaram ou escravizaram o povo hebreu. O Império Assírio, o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano. Durante alguns tempos, algum momento na história, por causa do pecado do povo, Deus permitia que eles fossem escravizados por povos dominados por povos estrangeiros. E esses são os povos que influenciaram, né, escravizaram o povo hebreu. O Império Assírio, o Império Persa, o Império Grego e o Império Romano. Né? E é no tempo de Roma que se estabelece a história, o que é a história, né? A história chama de Pax Romana. É um período de calmaria.
É nesse tempo que nasce Jesus de Nazaré. No tempo que existia aquilo que chama-se de Pax Romana, porque o Império Romano tinha dominado praticamente o mundo todo, então não fazia guerra contra si mesmo, né? Esse é o período da Pax Romana. E é bem nesse período, entre que quando eles estavam subjugados por Roma, que nasce o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daqui para frente a gente conversa na terça-feira que vem. Tem alguma pergunta? Se algum dos irmãos querem fazer alguma pergunta, esse é o momento. Não sei se eu vou conseguir respondê-los. Não sei se está certo do jeito que eu fiz aqui também. Então tá. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem no privado, tá bom? Que eu vou anotar e eu respondo um pouco antes do início do nosso discipulado da semana que vem. Quero deixar avisado que nas sexta-feiras, a partir das 20 horas também, nós vamos fazer um discipulado, mas a gente vai falar sobre vida cristã. Não conseguimos fazer a semana passada, na sexta-feira passada, porque nós tivemos um evento na igreja e a gente combinou que quando a gente tiver eventos que envolva a igreja, nós não estaremos fazendo um outro evento para não dividir forças, vamos dizer assim, né? Para não contrapor o desejo de alguns participar de um evento ou outro. E o intuito nosso é que toda a igreja participe dos discipulados, quer presencial, quer online. Então, meus amados, se vocês quiserem trazer algum tema, né, indicar algum tema para que a gente possa conversar, e na sexta-feira talvez não dure tanto tempo assim, depende da interação, né? Mas vou dar um exemplo assim, vamos falar sobre, um exemplo qualquer, finanças. Se a gente for falar sobre finanças, a gente vai focar o ensino em finanças, com base bíblicas, conversar um pouco, interagir, mas a gente não vai para outro assunto, tá? Então, se a gente conversar sobre 15 minutos, vai ser só 15 minutos, se for 20 minutos, é 20 minutos, se for uma hora, vai ser uma hora, tá bom? Então, Deus abençoe, permita que eu faça uma oração. Quero convidar todos vocês a estarem juntos. Nós temos como atividade presencial na quinta-feira, ainda na casa da irmã Aninha. Lembro o endereço, mas não lembro o número. Rubens Oscar Gelli, né? Uma casa de esquina. Nós temos a célula que está se reunindo para interagir, compartilhar a palavra de Deus, termos comunhão com as coisas de Deus. Ali você pode ali é tempo de louvar o Senhor, de compartilhar aquilo que você entende da palavra de Deus e principalmente estar em comunhão com os irmãos. Nós também vamos ter intercessão, né? A gente só precisa verificar direito o dia que nós vamos ter. Vamos colocar isso nas nossas redes sociais e sexta-feira nós vamos estar com o nosso discipulado de vida cristã. Permitam uma palavra de oração para a gente encerrar esse momento. Assim que for possível, nós vamos estar compartilhando esse ensinamento que vai estar gravado aos irmãos. Esse e os anteriores também. Paizinho querido, Deus amado, nós te chamamos, Senhor, e às vezes não temos nem palavra para expressar isso. Eu sei que alguns irmãos meus, Senhor, relataram hoje, enviaram mensagem de dificuldades que estão passando na sua vida. Alguns perderam o emprego, alguns estão retornando, Senhor, ao seu emprego depois de alguns dias que passaram enfermos. Alguns estão passando com dificuldades financeiras, alguns com dificuldade nos seus relacionamentos como casal, alguns com dificuldade, Senhor, com o relacionamento com seus irmãos de fé. Alguns, Senhor, com dificuldade, Senhor, de tratar a sua vida mesmo pessoal, Pai, lutando contra o pecado, lutando contra
contra as dificuldades de saúde, alguns preocupados com os seus parentes que estão longe, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor é aquele que, assim como a palavra diz, que cuida das suas ovelhas, que tem cuidado de nós. Embora as circunstâncias não sejam favoráveis, Senhor, nós sabemos, nós temos andado por fé. E nós sabemos, Senhor, que não são as circunstâncias que dizem e que ditam que tem a última palavra sobre a nossa vida, mas a Ti. E nós queremos depositar essas preocupações, mas também as alegrias que nós conquistamos durante o dia. Então, Senhor, recebe e manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua bondade, batiza no Teu Espírito que é santo, santificador. O Senhor Jesus disse que nos deixaria um outro Consolador, então consola os nossos corações, traz paz, Senhor. Abre as portas que têm que ser abertas, também fecha as portas que têm que ser fechadas, Senhor. A palavra nos ensina que a tribulação produz paciência. Então, Senhor, que tudo isso que nós estamos passando produza uma glória de paciência em nós. A palavra também diz que essas experiências elas servem para a gente consiga ensinar os irmãos e que converter os corações deles quando eles passarem pela mesma situação. Então, Senhor, como os professores que o Senhor está colocando nesse tempo, como luzes que nós somos por esse mundo, que nós aprendamos, Senhor, em Ti, a gerar fé, a consolar, ensinar aqueles que estão por vir, Senhor. Une-nos cada vez mais em Ti. Redunda em nós, derrama em nós da Tua bondade, Senhor. Nos dá uma noite de sono, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nos traz cada vez mais para diante de Ti, Senhor. Nós queremos realmente ver a Tua glória. Nós não queremos fazer nada se a Tua presença não estiver conosco. Nós queremos Te amar cada vez mais. Ensina-nos a nos relacionar contigo através do Teu Espírito. Nós precisamos disso, Senhor. Não nos deixe nos afastar por caminhos tão longe que nós não saibamos voltar. Essa é a nossa oração para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fiquem em paz, na certeza que o Senhor Jesus está com todos vocês.